E hoje é dia de leitura de mais um capítulo de Starters, da Lisa Price. Ai, tanta coisa aconteceu nos últimos capítulos, gente. Tem alguma coisa sombria acontecendo aí com esse aluguel do corpo da Callie. A inquilina que alugou o corpo dela na Prime Destinations tá com intenções bem sinistras e tem muitos pontinhos. Sabe aquela vontade de pegar um quadro assim e sair desenhando as coisas pra poder ver se a gente consegue ir conectando e desenvolver as teorias? Muito estranho. Eu não sei quem é que a avó da Callie tá querendo. A avó da Emma, que no caso é a Helena, né? A inquilina da Callie, tá querendo assassinar. Eu sinceramente não faço ideia. Mas não sei se é o velho. Porque aparentemente o problema dela é com a Prime Destinations. Então, não sei, galera. E a amiga da Helena, né, a Lauren, que também alugou um dos corpos da Prime. Tá investigando também se ela ainda tem esperança do neto dela estar vivo. A Helena não, ela já acha que a Emma não tá mais viva. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A Callie, ela tinha se encontrado de novo com o Blake, ela tinha assumido o controle e encontrado de novo com o Blake e pedido para ele entregar novamente o dinheiro pro Michael, porque a Helena tinha barrado isso na hora que ela reassumiu o controle. E aí ela tava dirigindo super rápido, né? Vocês lembram dessa parte? E a Helena voltou e depois sumiu de novo e deixou um voicemail, um zip voice, sei lá como é que eles chamam, não lembro mais, pra Callie, pedindo que ela não voltasse pra Prime Destinations porque era perigoso e ela iria recompensar. Só que a Callie tá tipo assim, tá bom, como é que você vai me recompensar depois se eu vou estar morta com toda essa maluquice que você tá querendo fazer? Mas enfim, né? Recapitulado o que aconteceu, vamos voltar ao nosso capítulo. Estamos no capítulo 11. Capítulo 11. Eu estava olhando fixamente para as placas com os nomes das pessoas quando o guarda se aproximou. Helena conhecia o avô de Blake? Não podia ser somente uma coincidência. Se fosse, ela não teria que dizer que seu avô Se fosse, ele não teria que dizer que seu avô conhecia minha avó? Posso ajudá-la, moça? Perguntou o guarda. Pelo tom de voz que usava, ficou claro que estava disposto a me chutar para fora dali. Examinei o resto da listagem. Nenhum outro nome se destacou. Estou falando com você. A voz dele estava carregada com um tom de autoridade, como se estivesse prestes a explodir. Menina! Ele pronunciou a palavra que os seguranças geralmente usavam 10 segundos antes de nos ameaçarem com um ultimato. Os inspetores. Eu me virei para encontrá-lo. Vou subir até o 16º andar. É o escritório do senador Harrison. Você marcou um horário? Não. Vou conversar com o assistente dele. Talvez fosse o tom desafiador em minha voz, ou talvez fosse a beleza mágica produzida pela Prime Destinations, mas ele assentiu. Em seguida, apontou para o livro eletrônico de registros instalado no balcão. Assine ali e registre a impressão digital. Assinei e pressionei o polegar no canto da página. O elevador abriu e subi até o 16º andar. Esperava descobrir qual era a relação entre minha inquilina e o avô de Blake. Havia algo errado ali. Quando saí do elevador, estava em frente a uma porta de vidro dupla, decorada com letras de metal cortadas a laser que indicavam Escritório Distrital, Senador Harrison. Distrital. Ao entrar, uma recepcionista, Ender, olhou para mim com um sorriso nos lábios e desprezo nos olhos. O senador Harrison está? Lamento. Ele está em um evento beneficente. Posso ajudá-la em alguma coisa? Olhei ao redor. Havia um corredor que levava a vários outros escritórios. O de Harrison provavelmente era o último. Quando ele voltará ao escritório? Os eleitores precisam agendar um horário para ter uma audiência com o senador. Ela me olhou da cabeça aos pés. Você ainda é um pouco jovem para voltar, não é? Ela sorriu, como se aquela piada fosse engraçada.
Enders tinham acesso a todos os processos médicos e cirúrgicos que desejassem, mas não havia qualquer possibilidade de consertar aquele senso de humor imbecil. Talvez eu seja mais velha do que você imagina, eu disse. O sorriso se transformou em uma expressão de perplexidade, mas ele logo se recuperou. Bem, você pode entrar em contato com o senador através de seu website, disse ele, entregando-me um cartão. Poxa, para mim que era uma mulher, virou um homem. Peguei o cartão, sabendo que meus e-mails seriam lidos somente por algum programa de redirecionamento. Na verdade, talvez eu devesse ter explicado melhor. Estou escrevendo um artigo para o meu tutor particular e esperava que o senador pudesse me conceder uma citação. Seria possível conseguir uma audiência curta? Preciso apenas de alguns minutos. A expressão no rosto do recepcionista ficou mais suave. O senador é uma pessoa muito ocupada, disse ele. Está concorrendo à reeleição, você sabe. Uma Ender de aparência severa saiu bufando pela porta do primeiro escritório e ficou atrás do recepcionista. Você de novo, ela me olhou agressiva. Eu não lhe disse para nunca mais voltar aqui? Eu não sabia, o homem disse para ela com a palma das mãos erguidas. Você não veio trabalhar naquele dia porque estava doente, ela disse ao recepcionista. Estivera com os olhos pregados em mim, mas se dirigia a ele. Chame a segurança. Dessa vez nós vamos segurá-la até os inspetores chegarem. Ele pegou o telefone. Não era a primeira vez que Helena vinha a este prédio. Meu corpo estivera aqui, com Helena dentro. Quando eu estive aqui, não insulte minha inteligência. A Ender marchou em minha direção enquanto eu me afastava. Senti que minhas costas tocaram a porta de vidro. Virei-me, abri a porta e corri pelo corredor. Agitei as mãos em frente ao detector de movimento do elevador, mas ele estava em outro andar. Fui em direção à escada, abri a porta de acesso e corri em direção ao térreo. Teias de aranha se prenderam ao meu rosto, meu cabelo e minha boca. Xinguei os Enders que se recusavam a usar escadas. Comecei a imaginar se conseguiria correr mais rápido que o guarda do saguão do prédio. Em minha mente, ele estaria me esperando com algemas automáticas prontas para me prender. Quando cheguei ao térreo, parei para tomar fôlego. O guarda estava de frente para o elevador, esperando que eu saísse. Disparei em direção à porta principal. Quando ele se virou, era tarde demais para conseguir me alcançar. Aquelas pernas velhas não eram páreas para as minhas. Eu estava no meio do quarteirão quando ele conseguiu chegar à porta. Helena, o que você fez com a minha vida? Mas, mesmo que houvesse uma conexão entre nós, ela não respondeu. Desculpa, estava tentando entender algumas coisas. Eu estava sentada em frente ao computador de Helena em sua suíte, procurando freneticamente nas páginas por informações sobre o senador Harrison. As coisas haviam chegado a um nível mais pessoal agora. O que Helena dissera ao senador? Ela havia falado usando o meu corpo, então provavelmente não acontecerá há muitos dias. Seria bom saber o máximo que pudesse, caso os funcionários do senador realmente chamassem os inspetores. Eu trabalhava o mais rápido possível. Como senador, Harrison estava envolvido em muitos programas sociais envolvendo starters, mas seu projeto preferido parecia ser algo chamado de Liga da Juventude. Desculpa. Será que aquilo estaria relacionado à neta de Helena? Helena tentara pedir ajuda ao senador para descobrir informações sobre o desaparecimento de Emma? Talvez ele houvesse se recusado a intervir. Helena poderia ter ido até o escritório dele para pedir ajuda, talvez tentando encontrar uma maneira de impedir que o banco de corpos continuasse a funcionar e seu pedido fora rejeitado. E, por causa disso, talvez ela tivesse decidido responsabilizar o senador pela morte da sua neta. Seria o bastante para querer matá-lo? Eu estava duvidando da minha teoria, até encontrar uma data importante nas páginas. Harrison seria um dos convidados de honra na cerimônia de premiação da Liga da Juventude, que aconteceria no dia 19.
A mesma data que assinalava a última entrada na agenda do celular de Helena, dali a 2 dias. E o horário era o mesmo que estava nas anotações de Helena, 20 horas. E isso faz sentido de por que ela está interessada. Helena, no caso, estava interessada em Blake. Eu sabia quem teria as melhores informações sobre o senador. Telefonei para Blake. Quando cheguei ao mirante na entrada de Mulholland, a tarde estava terminando. O carro vermelho de Blake era o único estacionado em frente ao mirante. Estacionei ao seu lado, eu acho, né? Ao seu lado. Tá, ao meu lado. Blake estava sentado na grade de proteção que ladeava a estrada, observando o sol baixar no horizonte por trás das montanhas. Oi. Ele me deu uma mão e me puxou para sentar ao lado dele. Prendi os pés na parte mais baixa da grade e me segurei na barra mais alta. O precipício que havia logo abaixo era bem íngreme. Conversei com seu amigo, disse ele olhando para o horizonte. Entreguei o dinheiro a ele. Senti meus ombros se relaxando. O que ele disse? Ele queria saber quem eu era. Disse a ele que eu e você éramos amigos. Você conversou com mais alguém? Ele balançou a cabeça negativamente. Ele quis saber porque não me conheceu antes. E o que você disse a ele? A verdade, que nós nos conhecemos há alguns dias. Ele olhou para baixo. Consegue acreditar nisso? Parece que faz muito tempo. De qualquer maneira, a verdade sempre funciona melhor. Você sabe disso, não é? Engoli em seco e estudei o rosto dele em busca de respostas. Quanto ele sabia? O que ele disse quando você perguntou sobre os outros? Ele disse que todos os outros estavam bem. Ele olhava para o cânion. O que realmente aconteceu com aquele rapaz? Perguntou. Minha garganta se apertou, como se as mãos sujas de algum renegado estivessem ao redor dela. Ele teve um pouco de azar. Seus pais morreram na guerra e os avós estão mortos. Eu olhei para baixo. A grade de proteção não parecia estar muito firme. Eu me sentia tonta. Árvores, pedras e poeira giravam em meu campo de visão quando me inclinei para a frente. Blake me segurou com uma mão em minha barriga e a outra em minhas costas. Cuidado, disse ele. Você está bem? Meu coração batia forte. O toque dele me dava uma sensação de carinho, proteção. Não sei. Ei, lá vem Helena. É melhor sairmos daqui. Ele me segurou pelos ombros enquanto descia da cerca, certificando-se de que eu estava firme. Em seguida, ele me agarrou pela cintura e me pôs no chão. Quer se sentar no meu carro? Fiz que sim com a cabeça. Enquanto andávamos em direção ao carro dele, um casal de Enders estacionou seu automóvel e desembarcou para apreciar o panorama. Blake colocou seu braço ao redor do meu ombro para me firmar. A sensação era muito boa. Quando me sentei no carro de Blake, já me sentia melhor, segura. O mundo parou de girar. Eu não sabia se devia contar sobre seu avô. Como isso poderia ajudar? Para explicar minha teoria sobre como o senador poderia estar em perigo, eu teria que explicar sobre o banco de corpos, já que pouca gente sabia a respeito daquele assunto. E para explicar isso, teria que admitir quem eu realmente era. Era possível que Blake não acreditasse em mim e simplesmente pensasse que eu era louca? Tudo começara com uma mentira, e agora era quase impossível reverter a situação sem que algo se quebrasse. Blake olhou para a cidade, ao longe. Acho que você está escondendo alguma coisa, Callie. Ele se virou para mim. Algo importante. Senti minha boca se abrir, mas não consegui dizer nada. É verdade, não é? Os olhos dele me estudavam. Posso ver no seu rosto. Parecia que meu coração era... Você está doente, não é? Eu pisquei os olhos. O quê? Está tudo bem, você não precisa me contar os detalhes. É óbvio que há algo errado com você. Essas tonturas que você sente e às vezes perde a consciência e em seguida você parece ser uma pessoa totalmente diferente. Ele ficou em silêncio por um momento. Mas não se preocupe, não quero pressioná-la. Pode, pelo menos, me fazer um favor? O que você quer?
Me prometa que vai dizer alguma coisa da próxima vez que começar a se sentir mal. Podemos evitar que você despenque de algum precipício ou algo parecido. Ele afastou os cabelos que caíam por cima do meu rosto e passou a mão pela parte de trás da minha cabeça. Instintivamente, eu me esquivei. O que houve? Nada. Está tudo bem. Eu tinha que impedir que ele percebesse a cicatriz na incisão do meu chip. Peguei na mão dele e a segurei. Era quente, forte e lisa. Ali estava ele, tão preocupado comigo e feliz por eu estar segurando sua mão. E ali estava eu, mentindo descaradamente para ele. Respirei fundo. Blake, o que foi? Você disse que não era muito próximo de sua avó. É verdade. E seu avô? Ele apertou os olhos e voltou a olhar para o nada. Ele é um cara legal, ocupado, passa bastante tempo fora. Ele olhou para mim. Mas acho que ele está se esforçando. Nunca conseguiu superar a perda do meu pai, então ele tenta ficar perto de mim. Nem sempre facilito as coisas para ele. Baixei os olhos para olhar para as nossas mãos. Ainda estavam juntas, uma sobre a outra. Nenhum de nós fez qualquer movimento para se afastar. Como é ser um senador? Ele tem muitos inimigos? Ah, sim. Recebe cartas com insultos, pacotes com surpresas desagradáveis. Qualquer coisa que não encomendamos vai direto para os inspetores. Há alguns velhos por aí com ideias muito esquisitas. Aposto que sim. Eu disse, revirando os olhos. Em seguida virei para ele. Eu gostaria muito de conhecê-lo. Você gostaria? Ele disse, afastando a cabeça. Eu assenti. Não sei se vai ser possível encontrar uma brecha naquela agenda. Ele tem vários compromissos agendados antes de viajar para Washington para conversar com o presidente. O presidente? Sim, e ele quer que eu o acompanhe, disse Blake. Diz que é uma oportunidade para fortalecer meu caráter. Afastei meu cabelo com a outra mão. Seu avô vai fazer alguma coisa especial no dia 19? Blake inclinou a cabeça. Como você sabe? É a última aparição pública que ele tem agendada antes de viajar. A cerimônia de premiação da Liga da Juventude vai acontecer nesse dia, no pavilhão Dorothy Chandler, no Music Center. Na área central de Los Angeles? Na área central de Los Angeles. A última data que Helena havia marcado em sua agenda. Sirene, sorry. Está se afastando. Efeito Doppler. Pronto. A última data que Helena havia marcado em sua agenda. Tudo indicava que o senador seria o alvo. Deixe-me adivinhar. O evento começa às 20 horas? Sim. Tenho que estar lá para entregar um dos prêmios. Como você soube do evento? Eu precisava descobrir o que poderia fazer para impedir aquilo. Desculpe, tenho que ir embora. Espere. Ele usou a mão que estava segurando a minha e me puxou para ele, até que nossos rostos ficassem bem próximos. E eu pude sentir sua respiração em minha pele. Faz algum tempo que quero lhe dizer uma coisa. Àquela distância, os olhos dele faziam o mundo desaparecer. O cheiro dele era suave, como os verões antes da guerra, como um lugar que eu sempre poderia ficar protegida. Um santuário. O que é? Eu perguntei. Cale, os olhos dele me examinaram, passando pelas maçãs de meu rosto, meus olhos, meus lábios. Não sei qual é o motivo, mas eu sinto que existe uma ligação entre nós. Eu sei, também sinto isto. Mas você sabe por quê? Ele perguntou. Eu não sabia. Simplesmente sentia. Acho que, às vezes, nem tudo tem uma razão de ser. As coisas simplesmente acontecem. As coisas simplesmente acontecem. Meu coração estava batendo tão forte que Blake provavelmente conseguia ouvi-lo. Ele tocou meu rosto com a mão, era quente e macia. Você realmente é especial, disse ele,
Em seguida se inclinou para a frente e beijou meus lábios. Hesitante, gentil, ele se afastou com um sorriso infantil no rosto, como uma criança de 5 anos em um parque de diversões que acabou de ganhar um peixe-robô dourado. Fim do capítulo 11. Oh, que fofinhos. Ai, mas eu não sei. E o Michael, gente? Ai, eu odeio quando esses, aspas, triângulos começam a aparecer. E nem existe de verdade, né? Mas, tipo, o Michael e a Callie tiveram um breve, quase momento tão fofinho. Quando ela foi se despedir dele e do Tyler. E aí agora o Blake aparece sendo tão fofinho também, tão gentil e educado e romântico. Ai, que difícil. Mas, tipo, a Callie tem muita bagagem com o Michael, se você for pensar. Tipo, não aparece na história. Mas eles já estão fugindo juntos há 2 anos. Tudo bem que eles não eram amigos quando eles moravam na mesma vizinhança, mas, caralho, eles estão sobrevivendo juntos há 2 anos. Então, não sei. Não sei. Mas foi muito fofo. Capítulo 12. Ah, e provavelmente, meu Deus, eu tenho um problema com essa palavra. Provavelmente esse foi o primeiro beijo dela. Oh, fofinho. Adoro YAs por isso. Capítulo 12. Vamos continuar. Capítulo 12. Voltei para casa e entrei discretamente no quarto de Helena. Eu sabia que pensar em Blake era uma frivolidade, uma distração, mas não podia negar que me sentia atraída. Ele tinha os maneirismos e o jeito tranquilo de agir de uma pessoa que nunca tivera que procurar por comida ou roupas nas ruas. Talvez fosse essa a razão pela qual eu gostava dele. Ele me trazia de volta para a vida civilizada que eu costumava ter. Não que minha família fosse rica, mas tínhamos uma estrutura sólida. Estabilidade. Mesmo assim, eu me recusava a aceitar a imagem tão fútil de mim mesma. Eu gostava de Blake porque ele era gentil e carinhoso, bom para mim e para sua bisavó Nanny. Minha mãe sempre dissera para ficar atenta a como um rapaz tratava sua própria mãe para saber como ele me trataria no futuro. Excelente conselho. Acho que a maneira como Blake tratava sua bisavó serviria nesse caso. Eu desejava realmente que o avô de Blake não estivesse metido nessa situação, mas, pelo menos, isso não era culpa minha. Helena devia ter ido falar com ele, em seu próprio corpo, a princípio, para pedir ajuda quando Emma desaparecera vários meses atrás. Fui até a escrivaninha de Helena para tentar descobrir alguma coisa, alguma evidência de que ela sabia que o senador Harrison estaria na cerimônia de premiação do Music Center. No Music Center. Não havia nada em seu computador que denunciasse o evento, mas encontrei uma pasta na gaveta. Dentro havia um envelope. Ele continha 2 ingressos para a cerimônia de premiação da Liga da Juventude, às 20 horas, no pavilhão Dorothy Chandler do Music Center. Era a confirmação que eu precisava. Segurei os ingressos com as 2 mãos. Se eu ainda estivesse no comando de meu corpo, não haveria problema. Mas, se eu perdesse a consciência, Helena tentaria seguir seu plano para matar o senador, o avô de Blake. Rasguei os ingressos em 2 pedaços, depois em 4. Corri até o banheiro picotando com a mão e os joguei no vaso sanitário. Com um único toque, mandei a oportunidade de que Helena teria de matar o senador por água abaixo. Acha mesmo, querida, que é tão simples assim? Sei não. Eu não queria ficar sentada em casa durante os próximos 2 dias esperando pela cerimônia de premiação. Isso deixaria as coisas fáceis demais para Helena. Se ela conseguisse assumir o controle de meu corpo, precisava de um plano. Fui até o armário e peguei a bolsa chique que eu usara na danceteria. Dentro dela, encontrei o cartão de Madison, ou melhor, Rihanna.
A garota linda e divertida, que na realidade era uma Ender antiquada e divertida. Fiquei feliz por Rhiannon ainda estar usando Madison, seu corpo de aluguel, pois isso fez com que fosse mais fácil encontrá-la na manhã seguinte. Cheguei até o lugar combinado para o nosso encontro, um rink de patinação no gelo. O lugar estava muito frio, com todo o gelo que havia ali. Apenas os adolescentes mais ricos e alguns Enders corajosos estavam patinando, todos usando trajes de alta tecnologia projetados para alcançar as maiores velocidades e manter a segurança do corpo. Não que eles precisassem de qualquer ajuda, os patins do tipo Super Blade, como a placa explicava, tinham pequenos lasers instalados logo acima do gelo, controlados por botões nas luvas do patinador. Os lasers derretiam uma pequena porção do gelo para que o patinador pudesse alcançar velocidades mais altas. Mas a parte mais divertida era acionar os jatos dos patins emitindo uma rajada de ar que fazia com que o patinador pairasse no ar. Os jatos só podiam ser usados por alguns segundos e só elevavam o usuário a alguns centímetros do chão. Mas a sensação era comparável a voar. Não sei vocês, mas às vezes esses toquezinhos de tecnologias que aparecem em starters me parecem um pouco forçados, assim, às vezes, não sei. Não é uma ficção científica que eu tô comprando muito fácil nesse sentido. Mas, em compensação, existe um mistério muito bom no livro. Isso não dá para negar. E uma coisa muito desconfortável sobre essa coisa da questão dos aluguéis dos corpos, né? Mas vamos seguir. Essa era uma das várias coisas que as pessoas endinheiradas podiam se dar o luxo de fazer. O custo de um dia naquele lugar poderia alimentar 10 camaradas durante uma semana. Vi que Madison estava girando no centro do rink de patinação. Parou e eu acenei para ela. Ela acenou de volta e deslizou até a lateral do rink. Callie, isso é muito divertido. Faz com que eu me sinta muito mais ágil. Calça os patins e venha experimentar. Talvez outro dia, Madison. Preciso lhe pedir um favor. Tudo o que você quiser. Ela se inclinou para a frente. Nós, inquilinos, precisamos cuidar uns dos outros, disse ela antes de se afastar de mim. O que posso fazer por você? Você mora sozinha, não é? Querida, quem iria querer morar comigo? Ela riu novamente. Minha governanta tem sua própria casa. Posso ir até a sua casa amanhã e passar a noite com você? Em minha casa? Eu confirmei com um movimento de cabeça. Ela bateu palmas. Uma noite só para meninas. Que ótimo. Obrigada. Ela sorriu para mim. Quer dizer então que somos as melhores amigas uma da outra? Ela estendeu o dedo mínimo. Eu me sentia como uma criança, mas estendi o meu também e o enlacei em torno do dedo dela. Estava sentada em meu carro, em um drive-thru, atrás de 3 outros carros que esperavam na fila para pegar meu almoço na lanchonete. Madison era a escolha perfeita para manter meu corpo longe de problemas, se por acaso Helena conseguisse recuperar o controle sobre mim na noite da premiação. Madison não era esperto bastante para perceber que havia algo errado com o meu aluguel. Eu gostava dela, mas fazer amizade com uma mulher de 150 anos não estava no topo da minha lista de prioridades. Queria apenas chegar ao fim das 2 semanas que ainda faltavam para encerrar o contrato sem qualquer tipo de inconveniência, especialmente um assassinato. O motorista do carro à minha frente pegou seu lanche pela janela do drive-thru e seguiu adiante, e eu avancei lentamente, abri minha bolsa para pegar o dinheiro. Foi quando senti aquilo novamente. A tontura, a sensação de desmaio, estava acontecendo novamente. Ai. Meu Deus. Quando despertei, eu estava com um rifle de assalto nas mãos, a coronha tocando meu rosto e olhando através da mira. Meu dedo começou a pressionar o gatilho
puxando-o com um movimento lento. Eu estava apoiada contra uma parede, mirando em direção a um grupo de pessoas que estavam abaixo. Misericórdia! Não! Não, não, não! Minha respiração parou. Tirei o dedo do gatilho com cuidado, deixando que ele se movesse lentamente para uma posição neutra. O mundo e todos os seus sons ficaram congelados por um tempo. Em seguida, percebi um ruído, como fossem marteladas demoníacas. Eram as batidas do meu coração. Uma única gota de suor escapou da minha testa e escorreu até a sobrancelha. Meu cérebro estava funcionando de maneira frenética, imaginando o que acontecera. Seria tarde demais? Eu estava dentro de um quarto de hotel. Do lado de fora, 10 andares abaixo, uma multidão estava reunida em uma praça, observando um palco vazio. Meu coração começou a bater ainda mais rápido. Por favor, alguém diga que eu não atirei. Examinei o rifle. Estava carregado. Totalmente. O cano da arma estava frio ao toque. Na rua, a multidão agia calmamente. Soltei a respiração. Eu não havia atirado em ninguém. Que lugar seria aquele? Os prédios altos se pareciam com os que havia no centro de Los Angeles. O lugar abaixo era Pershing Square. Sobre a mesa havia uma pasta de couro e o nome Millennium Biltmore Hotel, gravado em letras douradas. Helena escolhera um belo lugar para matar alguém. Levantei o rifle para remover o cartucho com as balas. Cale, por favor, não faça isso. A voz dela surgiu em minha cabeça, mais clara do que nunca. Não descarregue o rifle. Helena? Sim. Sim. Pode me ouvir? Eu perguntei. Agora eu posso. Estamos com uma conexão melhor. Como isso é possível? Eu estremeci, como se quisesse tirá-la de mim. No que você está me envolvendo? Tirei o cartucho do rifle e coloquei-o sobre a mesa. Para recarregar o... Pode recarregar o rifle, por favor? Não temos muito tempo. Não vou recarregar nada, gritei. Você não deveria nem mesmo ter uma arma. Joguei o rifle na mesa. Onde você a conseguiu? Se você destruir o rifle, assim como fez com a minha arma, eu simplesmente arranjarei outro. Eu não destruí sua arma, eu joguei fora. Fui até a janela e olhei para baixo. O senador Harrison estava chegando. Ele subiu até o palanque e começou a falar com a plateia. Não vou atirar em ninguém para atender a um desejo seu e não vou deixar que você use o meu corpo para matar. Fechei a janela bruscamente com um estrondo. Cale, escute. Quero impedir um crime, algo que vai afetar dezenas de milhares de pessoas da sua idade. Eu balancei a cabeça. Você não tem um histórico muito bom em relação a me dizer a verdade. Decidi que seria melhor me afastar do rifle e daquele lugar propício para usá-lo. Fui até a porta, pisando no chão com raiva. Cale, pare! Bati a porta atrás de mim e andei rapidamente pelo corredor. Que tipo de pessoa planeja algo assim? Não corra. Você acabou de passar por uma cirurgia. Diminuí meu passo até chegar a um ritmo de caminhada. Seria outra mentira? Para conseguir me controlar? Seu chip. Toquei a parte de trás da minha cabeça. Estava dolorida. Mais dolorida do que quando Blake a tocara. O que você fez comigo? Eu gritei. Um casal de Enders abriu a porta do quarto e me olhou fixamente. Eu era uma garota louca no corredor gritando com ninguém. Corri em direção aos elevadores e entrei em um deles, que estava aberto. Quando as portas de metal se fecharam, vi meu reflexo nelas. Eu estava usando um macacão preto de mangas longas e meu cabelo estava preso em um rabo de cavalo. Que tipo de visual Helena pretendia usar essa noite? Um look ninja chique? Nós alteramos o chip. Agarrei o corrimão que havia dentro do elevador. Você deixou que alguém me operasse? Ele é um especialista em biochips. Também é um cirurgião. Tivemos que alterar o bloqueio que a impede de matar. O quê? O elevador parou e um Ender entrou. Eu não tinha escolha a não ser calar a boca e escutar o que Helena tinha a dizer. O projeto do chip impede que inquilinos cometam assassinatos.
Meu amigo desabilitou essa proteção quando meu aluguel começou, mas houve alguns problemas, como as perdas esporádicas de consciência, as ocasiões em que eu era arrancada de seu corpo e a alternância das consciências. Então eu pedi a ele que consertasse. O melhor que ele conseguiu fazer foi alterá-la de modo que nós duas pudéssemos nos comunicar. Olhei para o Ender que estava comigo no elevador. Ele parecia gostar da maneira como eu estava vestida. Que maravilha! Quando o elevador chegou ao saguão, deixei que ele saísse antes de mim e esperei até que se afastasse de modo que não pudesse me ouvir. Bem, não quero que vocês mexam com a minha cabeça e não quero que você esteja na minha cabeça. Eu disse a Helena, isso não fazia parte do acordo. Sentia meu rosto ardendo. O saguão estava cheio de pessoas que se amontoavam em frente às vidraças para conseguir um vislumbre do senador que falava na praça, do outro lado da rua. Onde está o carro? Perguntei a Helena. Por favor, não vá embora. Enfiei a mão no bolso e encontrei um ticket de estacionamento. Quando saí do hotel, entreguei-o ao porteiro. Um microfone amplificava a voz do senador e assim eu pude ouvi-lo do lugar onde estava. Eu o observei enquanto ele se dirigia à multidão, falando sobre o palanque. A juventude poderia desempenhar funções produtivas em nossa sociedade, disse ele. Que mentiroso! É a voz na cabeça dela. Todos os políticos mentem, eu disse. É um pré-requisito para o emprego. As mentiras que ele conta são enormes, do tipo que mata crianças. Foi a Helena que disse. No decorrer do percurso, Helena insistiu em me contar suas opiniões a respeito do senador. No princípio, ela tinha pensado que a plataforma de governo que ele propunha estava focada em melhorar o padrão de vida dos jovens, promover melhores condições de moradia e saúde, especialmente para aqueles que estavam presos em instituições. Mas, nos últimos 6 meses, ela descobrira que o senador tinha um plano secreto. Ele está envolvido com a Prime Destinations. Como? Eu dirigia pela estrada, passando por outros motoristas que também conversavam com vozes dentro de suas cabeças, mas pelo menos as que eles ouviam vinham de fones de ouvido. Ele tem interesses financeiros na empresa. Vai viajar para Washington para tentar convencer o presidente a usar a Prime antes da próxima eleição, para fazer com que o governo feche um contrato com a empresa. E o que eles fariam exatamente? Não estava com a menor paciência para ouvir as teorias birutas de Helena. Não tenho certeza. A questão principal é que esses adolescentes não serão voluntários. Minhas fontes me dizem que, na melhor das hipóteses, eles serão recrutados à força. Na pior das hipóteses, serão sequestrados. Tudo aquilo parecia estar acontecendo rápido demais. Eu não sabia do que ela estava falando. A raiva que Helena sentia pela perda de Emma parecia deixá-la cega. E se não houvesse uma grande conspiração por trás de tudo? E se Emma simplesmente tivesse fugido de casa? E se Kevin, o filho de Lauren, decidira fugir com Emma? Filho não, deve ser neto. Mas eu tinha que perguntar. E o que você acha que eles vão fazer? Qualquer coisa na qual a experiência e o conhecimento de mais de 100 anos que existem na mente de um Ender possam ser combinadas com o corpo jovem e forte de um adolescente. Ações de espionagem, mas provavelmente isso será apenas o começo. E você descobriu tudo isso quando sua neta desapareceu? Eles a mataram. O banco de corpos a matou. O ódio na voz de Helena fez meu sangue gelar. Tem alguma prova? Você nunca chegou a ver o corpo. Tenho provas mais do que suficientes. Você acha que tomei essa decisão sem pensar? Passei os últimos 6 meses trabalhando nisso. E há também outras vítimas, outros avós. Nem todos concordam com as suas conclusões. Helena ficou em silêncio por um momento. Ah, então você andou conversando com Lauren. Ela é ingênua. Não acredita que uma empresa poderia matar pessoas jovens. Do mesmo jeito que você faria com que eu morresse? Baleada por inspetores depois de matar o senador Harrison?
O longo silêncio de Helena dizia tudo. Ela finalmente o quebrou. Você é rápida, forte. Seria capaz de escapar, sem dúvida. Não sou mais rápida do que uma bala. Senti que o tom de sua voz ficou diferente, quase infantil. Para onde estamos indo? Não nós, eu. Este corpo é meu. Você está apenas pegando carona. Visualizei Helena na Prime, presa a uma cadeira reclinável. Não pode estar indo para Prime Destinations. Você não pode fazer isso. É exatamente para onde estou indo. Por que você quer ir até lá? Não receberá seu dinheiro se não cumprir o contrato. Acho que as chances de receber meu dinheiro estão diminuindo a cada minuto que passa. Seu plano acabaria me matando, eu disse saindo da rodovia. Talvez eu consiga receber metade do valor original. O que você acha que pode dizer a Prime Destinations? Acha que eles compreenderão a situação? Você estará quebrando seu contrato, e essa é a única coisa que importa para eles. Vou contar sobre o que você fez comigo, sobre as alterações em meu chip. Eles vão consertá-lo. Se você disser que conhece os detalhes do plano, os doadores que foram mortos ou o plano do senador Harrison, eles a matarão. Você está se esquecendo de um detalhe, Helena. Eu não acredito em você. Não acredito em nada do que está me dizendo. Você precisa acreditar. O chip alterado, os momentos em que você perdeu a consciência, o fato de que consigo falar com você, tudo isso prova o que estou dizendo. Agarrei o volante. O que ela dizia sobre o chip provavelmente era verdade, mas isso significava que todo o resto também era? Minhas têmporas começaram a latejar. Diminui a velocidade e parei o carro. Sinceramente, esse argumento da Helena de que tudo que eu falei pra você sobre a alteração do chip, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não prova que o resto é verdade? Não prova. Ela pode muito bem estar criando uma história, embora eu ache que talvez ela não esteja, ou ela pode estar simplesmente paranoica por causa da perda da neta dela, e essa história tá meio maluca na cabeça dela, sabe? Ela pode estar fora da razão também. Mas, sinceramente, a Prime Destinations com essa ideia de aluguel de corpos, com certeza não é algo confiável. Então, eu tô dividida, eu não sei em quem confiar. E eu não sei o que a Callie vai fazer. Estávamos a 4 quarteirões do prédio da Prime Destinations. Quero você fora da minha cabeça, agora. Não volte lá. Por favor, estou lhe implorando. Eu estava tensa. Ela parecia estar muito assustada. Me dê um bom motivo. Se você voltar, nós duas morreremos. Fim do capítulo 12. Foi um capítulo insano. A Helena, ela realmente quase matou o senador. E ela tá muito determinada. Ela conseguiu reassumir o controle, ela alterou o chip da Callie. Tem muita coisa acontecendo aqui. Comentem o que vocês estão achando disso tudo. E eu espero vocês na leitura do capítulo 13. Beijos e até a próxima.